Muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Professor Fran, agora aos 3 dias da nossa eleição, a eleição mais importante do período democrático no Brasil. Hoje terá debate na Globo, debate entre os candidatos ao governo do estado de São Paulo, Fernando Haddad contra o Tarcísio, né? Então, antes de falarmos um pouco sobre isso, inscreva-se no canal, curta, compartilhe se vocês gostarem dos conteúdos, acione o sininho também aqui embaixo para poder ser notificado dos próximos vídeos. Relacionado ao estado de São Paulo, tem muita polêmica envolvendo o Tarcísio, né? Houve uma questão aí onde o cinegrafista fez uma denúncia naquele caso onde acabou ocorrendo uma morte, né, lá em Paraisópolis, né? Em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, o cinegrafista Marcos Andrade disse que filmou o corpo do suspeito morto na ação em Paraisópolis e que Paiva estava armado no local. Claro que não se sabe se foi o Paiva. Enfim, essa notícia tem gerado repercussão, porque pode ter ocorrido ali uma armação do Tarcísio para gerar um fato, né, para gerar um fake de um possível atentado, né? Então é muito importante que seja investigado, né? Muito importante que seja analisado tudo isso, porque se de fato ocorreu isso, é lamentável. Lembrando que o Tarcísio ele também é de extrema direita, ele também está aí do lado do Bolsonaro. O PT, pessoal, nunca ganhou um governo no estado de São Paulo, tá? Então, quando você vê os paulistas, quando você vê o pessoal aqui de São Paulo não votando no PT, muito, em fato, tem a ver com isso, tá? Porque, de fato, fomos governados nos últimos anos por governos do PSDB, governo PSB, enfim, nunca tivemos um governo, de fato, do PT aqui em São Paulo. Então, isso fez com que no estado de São Paulo o grande petismo, né, o movimento antipetismo, gerasse muita força, né, porque foi mais fácil, haja vista que não teve ali como o governo se defender, tendo, né, algumas propostas, tendo algumas obras diretamente pelo Estado. Lembrando que o governador ele tem um poder importante sobre o Estado, né? Então ele tá ali diretamente com o governo federal, está ali diretamente ligado ao governo federal e tem mais poder sobre as prefeituras também. Então, em São Paulo tivemos apenas prefeitos como do PT, mas governador nunca tivemos. Eu vou deixar um link aí da lista dos governadores do estado de São Paulo de todos os tempos, para vocês poderem analisar e conferir do que estamos falando. Então tá chegando as eleições, eu passei mais para dar esse aviso do debate que ocorrerá hoje, após a novela Travessia na Rede Globo. Esse debate será muito importante. Lembrando que o Haddad tem encurtado a distância, a diferença entre o Tarcísio, então será muito bom se o Fernando Haddad vencer essas eleições, até para desmascarar um pouco muitas fake news, né? Ele vencendo o governo do estado e o Lula vencendo o governo federal, certamente São Paulo dará um passo muito importante não apenas num projeto mais democrático, mas também onde haja ali uma inclusão social de fato, né? Onde haja uma inclusão social mais presente ali, né? Nas questões que realmente importam para o povo brasileiro. Lembrando, pessoal, o Fernando Haddad ele é muito bem avaliado, ele foi ministro da Educação no governo do PT, ele é muito bem avaliado, né? Projetos como FIES, ProUni, enfim, tudo o que é projeto, ele criou 14 universidades, pessoal, enfim, criou também diversos centros técnicos, né? Então, coisas que o governo, por exemplo, o Bolsonaro ataca o Lula, né, de escolas técnicas, né? Na verdade, tudo quem criou, muito do que foi criado foi na gestão do Fernando Haddad como ministro da Educação. Então, ele tem muita moral, lembrando que o Fernando Haddad ele é uma pessoa muito estudada, né, economia, direito, filosofia, então ele é uma pessoa muito preparada para uma responsabilidade muito grande que é a de um governo como o estado de São Paulo. Ressaltando responsabilidade,
é a capacidade de agir com inteligência, com senso de dever, aquilo que precisa ser feito, né? Ser responsável, como diria Mário Sérgio Cortella, é não ser pusilânime, né? É uma expressão latina para a pessoa que se acovarda diante das responsabilidades, né? Para a pessoa que, né, age de modo frágil. Responsabilidade é assumir, então, com essa inteligência, com esse senso de dever, aquilo que precisa ser feito. E muitas coisas precisam ser feitas aqui em São Paulo, né? A quantidade de pessoas que vivem nas ruas, né? A quantidade de pessoas em estado de extrema pobreza. Lembrando, pessoal, as condições que encontramos atualmente, os subempregos é o que tem crescido. Subemprego é uma espécie de miséria também contemporânea, é uma espécie de escravidão contemporânea. Você tem um salário mínimo de R$ 1.200, pouco mais de R$ 1.200. Se você vai no mercado, o pessoal que vive em São Paulo, ele não consegue comprar de fato aquilo que precisam. Ainda mais quando falamos de pessoas que pagam aluguel, falamos de pessoas, enfim, não tem mesmo condições. Então, a desvalorização do salário tem sido atuante, tem sido muito forte nessa gestão do governo Bolsonaro. Lembrando que os governos anteriores, desde Lula, vêm mantendo uma política de valorização do salário mínimo em consonância, em acordo com com a inflação. Então, se a inflação foi 5% ali no ano, o salário mínimo tem que crescer no mínimo 5%. Isso faz com que não haja uma perca do valor aquisitivo do salário, não haja uma perca do valor ali, né, da quantidade de coisas, de produtos que você compra com o salário mínimo. O governo Bolsonaro descumpriu isso, então nós estamos atentos, né, nós vamos informando, ressaltando que saiu recentemente a matéria no G1 e também na Folha, que o governo quer desvincular o salário mínimo, né, desse índice inflacionário, tanto para a aposentadoria quanto para o salário. É uma medida drástica que atinge não apenas o pessoal que recebe salário mínimo, mas também 2 salários, 3 salários, aposentados. E isso, pessoal, na prática, é a desmontagem de uma política de valorização da renda do funcionário. Se você, ainda que ele fale que vai aplicar um aumento, né, que foi o que o Guedes informou depois que veio à tona, essa notícia era para ser passada apenas no ano que vem, mas aí como foi vazada para a Globo e também para a Folha, aí o Bolsonaro junto com o Paulo Guedes tiveram que vir a público para esclarecer. Mas não está claro, não devemos esquecer que é uma notícia trágica mesmo se for feita, né, se for realizada. Lembrando que os economistas já fizeram cálculos que se estivéssemos num regime como esse, onde não tem a vinculação ali com a inflação, o salário mínimo no Brasil hoje seria de por volta de R$ 700. Né? Se o governo Bolsonaro viesse cumprindo as regras de vinculamento ali, né, de indexação com o índice inflacionário, o salário mínimo hoje estaria por volta de 1.400. Então é um governo que não valoriza o salário mínimo, não valoriza o trabalhador brasileiro. E nós estamos atentos, pessoal, para além das notificações, das notícias dos jornais, para além daquilo que é vendido como bom para o povo brasileiro. O nosso intuito aqui é desmascarar fake news, desmascarar essas desinformações e aí irmos pouco a pouco trabalhando essa questão da consciência na sociedade brasileira, porque é inadmissível em períodos, né, em pleno século XXI, que retomemos pautas tão antigas, tão antiquadas, como por exemplo essa do pânico moral, né, que é pauta já vencida, pessoal. Isso é utilizado ali desde a Idade Média, né, o nazismo que trouxe muito essa pauta, enfim, são coisas que, são coisas que não tem como a gente tolerar, não tem como a gente aceitar ainda nos dias atuais. Então, para que fique como reflexão, né, a frase que eu sempre utilizo do Hegel, a informação gera a ação, a desinformação ela gera a conformação. A sociedade brasileira está muito paralisada e muito disso tem a ver com a desinformação que não tem chegado de uma maneira muito clara e objetiva para o povo brasileiro. Mas nós estamos aqui para denunciar, nós iremos denunciar sempre. Eu vou deixar no link
do vídeo também, pessoal, uma música, meio que um single muito engraçado aí, que pode ser utilizado aí na campanha do Lula também. Lembrando que eu não vou colocar a música aqui porque o YouTube tem tirado do ar aqueles canais que estão publicando, né? Por questões de direitos autorais. Então eu vou deixar apenas o link para vocês poderem conferir, para dar um gás, para dar uma alegria nesses tempos, né? Nesse período tão de ansiedade à flor da pele, né? Tá todo mundo ansioso por essa eleição, seja de um lado, seja de outro. Mas nós estamos de um lado, acredito que muito mais consciente do que eles, pessoal. Então nós não estamos lutando apenas por nós estamos lutando por toda a sociedade brasileira. Nós sabemos dos crimes que esse governo cometeu. Quem não assistiu o meu vídeo de ontem, assistam para vocês verem um pouco que foi a denúncia lá da Andréia, ex-mulher do Pazuello, para vocês verem também no que resulta essa estratégia negacionista que o governo Bolsonaro vem adotando. E Tarcísio quer implantar aqui em São Paulo também. E nós estamos acompanhando a ascensão do Fernando Haddad e pode ser, o Fernando Haddad tem reais condições de vencer, pessoal. Então nós devemos ajudar também, trabalhar para que isso ocorra. Debate hoje, após a novela Travessia, não percam, na Globo, e será um debate importante aí para quem sabe o Haddad ganhar mais alguns mil, né, ou até milhares de votos. Então nosso encontro pela manhã seria mais para passarmos essas informações. À tarde voltamos com mais um vídeo para a página. Tá chegando a hora, vamos todos juntos vencer, virar votos, espalhar notícias para quem ainda estão indecisos, ou para quem não votou no primeiro turno, ou para quem pretende não votar, porque são esses que podem vir ao nosso favor. Até mais tarde com mais um vídeo para a página.